Cena: um palco escuro. O único foco de luz recai sobre um homem de jaqueta de couro preta, Jensen Huang, CEO da NVIDIA. O silêncio é absoluto, apesar das 25.000 pessoas na plateia. Ao fundo, um telão monumental. Esqueça tudo o que te disseram sobre o futuro da tecnologia. Esqueça a ideia de que a inteligência artificial é apenas uma corrida para ver quem empilha mais transistores ou quem queima mais eletricidade. No dia 18 de março de 2025, em San José, algo estranho aconteceu. Jensen Huang subiu ao palco e, sem anotações, fez o que nenhum CEO de tecnologia faz. Ele anunciou o nome de um produto que só chegará ao mercado em 3 anos. Em um mundo onde 6 meses é uma eternidade, anunciar algo para 2028 não é marketing, é uma declaração de guerra intelectual. No telão, surge uma única palavra em letras garrafais: Feynman. Richard Feynman, um físico que morreu em 1988. Um homem que nunca teve um computador pessoal, nunca enviou um e-mail e nunca viu a internet como a conhecemos. Porque a empresa mais valiosa do planeta, cujos chips são o petróleo do século XXI, escolheria o nome dele para batizar seu cérebro eletrônico mais avançado? Isso não é nostalgia, é a chave para entender o que os gênios do Vale do Silício sabem sobre inteligência e o que o resto do mundo ainda não percebeu. Cena 2. O mapa dos santos do silício. Para entender o peso dessa escolha, você precisa entender o ritual da NVIDIA. Desde 2006, cada arquitetura de chip é um tributo. Eles não escolhem nomes porque soam bonitos, eles escolhem porque o nome é o destino do hardware. O telão mostra uma linha do tempo de arquiteturas. Tesla, o homem que domesticou a eletricidade. Turing, o pai da computação moderna. Hopper, a mulher que tornou a programação prática. Ada Lovelace, a primeira pessoa a ver poesia na lógica dos algoritmos. Cada chip foi construído para honrar a especialidade do seu patrono. Então, quando Jensen Huang coloca o nome de Feynman no chip projetado para a era em que as máquinas deixam de apenas decorar padrões e começam a raciocinar, ele está nos dando um mapa. Ele está dizendo: o futuro da IA não é sobre força bruta, é sobre um jeito de pensar. Cena 3. O almoço de 1983. Cena: um restaurante simples próximo ao MIT. De um lado, Danny Hillis, um jovem prodígio. Do outro, Richard Feynman, um prémio Nobel que parece mais um percussionista de samba do que um académico. Danny Hillis: Richard, eu vou construir uma empresa. Vou criar um computador com 1 milhão de processadores. Feynman, rindo entre uma garfada e outra: isso é positivamente a ideia mais estúpida que eu já ouvi na vida, Danny. Presta atenção aqui. A maioria das pessoas, ao ouvir uma ideia estúpida, vira as costas. Feynman não. Para ele, uma ideia louca era um convite para um duelo. Ou ele provava que você estava errado, ou ele descobria que a realidade era mais estranha do que ele imaginava. Ambos os resultados eram, para ele, um orgasmo intelectual. No dia seguinte ao registro da empresa, a Thinking Machines, Feynman apareceu na porta de uma mansão alugada. Richard Feynman apresentando-se para o serviço. Certo, chefe, qual é a minha missão? Os engenheiros entraram em pânico. O que você faz com um gênio que desvendou os segredos do átomo? Eles tentaram dar a ele uma consultoria abstrata sobre processamento paralelo. Feynman odiou. Isso parece um monte de conversa fiada, ele disse. Me dê algo real para fazer. Cena: Feynman saindo para comprar lápis e fita adesiva para o escritório. Um prémio Nobel comprando material de escritório. Enquanto ele estava fora, os engenheiros da empresa estavam travados em um problema matemático brutal. O roteador do chip. Eles calcularam que precisavam de 7 buffers para as mensagens não travarem. Mas 7 buffers tornariam o chip grande demais para ser fabricado. A empresa ia morrer antes de nascer. Cena 4. A analogia da rua. Ouvinte teimoso. Espera aí. O que diabos é um buffer e por que isso importa? Imagine uma rodovia. Os dados são os carros. Os buffers são como áreas de acostamento ou bolsões de estacionamento que evitam que um engarrafamento em um cruzamento trave a cidade inteira. Se você tem carros demais e poucos bolsões, tudo para. Os engenheiros diziam: precisamos de 7 bolsões. A física da fabricação dizia: só cabem 5. Feynman volta das compras, deixa os lápis na mesa e olha para o quadro negro.
Feynman não agiu como um consultor dando visão estratégica. Ele se ajoelhou no chão com o problema bruto. Ele usou equações diferenciais envolvendo a média de bits em endereços binários, uma abordagem que nenhum engenheiro de computação da época sequer sonharia. Ele riscou o quadro e disse: 5 buffers são suficientes. Mas os modelos dizem 7. O modelo está errado. A natureza não liga para o seu modelo. Teste com 5. Eles ignoraram Feynman por meses. No limite do desespero, em setembro, sem outra opção, eles construíram com 5 e funcionou perfeitamente. A Connection Machine nasceu ali, um monstro com 65.000 processadores que se tornou o computador mais rápido do mundo. Aquelas luzes vermelhas piscando que você viu no centro de controle de Jurassic Park era uma Connection Machine, e o coração daquela máquina batia no ritmo da matemática de um homem que nem sequer gostava de computadores. Cena 5. O código nas mãos do mestre. Interior da Thinking Machines, 1983. O ambiente é um caos criativo. Fios pendurados, monitores CRT volumosos e pilhas de pizza. Richard Feynman está debruçado sobre um terminal, mas não está escrevendo fórmulas de física. Ele está escrevendo código. Aqui está a parte que a maioria das biografias esquece. Feynman não apenas inspirou a computação moderna à distância, ele literalmente a construiu. Em 1983, um colega da Caltech chamado John Hopfield foi até a Thinking Machines dar uma palestra sobre algo que, na época, era considerado pseudociência acadêmica: redes neurais. Redes neurais em 83? Mas o ChatGPT não tem só uns aninhos? Exatamente. Naquela época, estudar redes neurais era tão bem visto quanto estudar telepatia. A maioria dos cientistas sérios revirava os olhos, mas Feynman, ele entrou na sala e viu algo que ninguém mais viu. Enquanto os outros discutiam a teoria, ele já estava calculando como mapear cada neurônio artificial em um processador individual da Connection Machine. Vejam só, se a rede é paralela e a nossa máquina é paralela, a eficiência é de 100%. Cada neurônio dispara ao mesmo tempo. É como uma orquestra onde ninguém precisa esperar o maestro dar a nota para o próximo instrumento. É imediato, é real. 40 anos antes do GPT-4, Feynman estava otimizando o código de redes neurais à mão. Ele percebeu que o futuro da inteligência não residia em sequências lógicas lineares, mas em fluxos simultâneos de informação. Ele estava desenhando a planta baixa do que a NVIDIA chama hoje de arquitetura de GPU. Mas ele não parou no código. Cena 6. O mito do cientista de Torre de Marfim. Cena. Flashbacks rápidos de Feynman em diferentes situações, soldando uma placa de circuito, pintando uma parede do escritório, discutindo com um estagiário sobre a temperatura da solda. Existe um mito de que um prêmio Nobel vive em uma torre de marfim, ditando verdades para o mundo. Feynman destruía esse mito todos os dias. Os visitantes que passavam pela Thinking Machines contavam sempre a mesma história. Eles entravam esperando encontrar o grande físico em um escritório luxuoso e o encontravam de joelhos, com um ferro de solda na mão, consertando roteadores ou depurando erros de hardware. Por que ele fazia isso? Porque para Feynman não existia separação entre o fazer e o saber. Ele não acreditava que você pudesse entender algo olhando de fora. Você tinha que entrar, desmontar, sujar as mãos de graxa ou de código. Para ele, o hardware era apenas física solidificada, e se a física estava errada, o chip não funcionava. Simples assim. Cena 7. O momento eureka que mudou o destino do silício. Cena. Maio de 1981. MIT Endicott House. Uma sala de conferências austera. O evento é a Conferência sobre a Física da Computação. Feynman sobe ao palco para o discurso de abertura. No programa diz que este é um discurso de abertura, mas eu não sei o que é um discurso de abertura. Então, eu vou apenas lhes dizer o que está me incomodando. A plateia ri, mas o silêncio volta rapidamente. Minha pergunta é: podemos simular a natureza com um computador? Não uma aproximação grosseira, não um gráfico bonitinho. Eu quero dizer, podemos construir uma máquina que faça exatamente o que a natureza faz? A resposta dele foi um não retumbante, e o motivo é o que separa os homens das máquinas até hoje. A natureza não é feita de zeros e uns.
A natureza funciona sob as leis da mecânica quântica, e aqui está o problema matemático que faz o seu cérebro dar um nó. Sistemas quânticos têm uma propriedade chamada crescimento exponencial de informação. Imagine que você quer simular o comportamento de 10 partículas. Fácil. Agora adicione mais 10. Você não precisa do dobro de poder de processamento. Você precisa de 1000 vezes mais. Adicione mais 10 e você precisa de 1 milhão de vezes mais. Em pouco tempo, para simular uma simples xícara de café em nível atômico, você precisaria de um computador do tamanho do universo observável. Computadores clássicos, os que temos hoje, nunca vão conseguir. Eles estão batendo em um muro de concreto. Cena 8. A analogia do mapa e do terreno. Pense assim, um computador clássico tenta descrever a realidade usando um livro de regras, mas a realidade não lê o livro, a realidade é a regra. Se você quer simular o oceano, você pode escrever bilhões de linhas de código sobre como a água se move. Ou você pode usar água. No telão de 2025, Jensen Huang retoma a palavra. A natureza não é clássica, caramba. E se você quer fazer uma simulação da natureza, é melhor torná-la quântica. Essas foram as palavras de Feynman em 1981. Ele propôs algo que parecia ficção científica: construir o computador a partir de peças quânticas. Deixe a máquina ser tão estranha quanto a física que ela tenta imitar. Esse artigo de 1981 é hoje considerado a certidão de nascimento da computação quântica. Cena 9. O salto de 44 anos. Então, por que a NVIDIA esperou 44 anos para colocar o nome dele em um chip? Porque chegamos ao limite da força bruta. Em 2026 e 2027, teremos a arquitetura Vera Rubin. Ela será 14 vezes mais poderosa que a atual. É força bruta pura, cavalaria pesada. Mas o chip Feynman em 2028 representa o pivô. É a mudança do processamento de dados para o raciocínio. A NVIDIA sabe que não podemos mais apenas empilhar dados. O próximo passo da IA, a IA agêntica, precisa de algo que Feynman tinha de sobra: a capacidade de resolver problemas do zero, sem olhar o manual. Jensen Huang revelou no palco: a quantidade de computação que precisamos para o raciocínio é 100 vezes maior do que pensávamos há um ano. 100 vezes mais para pensar, não para armazenar. E é por isso que o nome no chip é Feynman. O homem que provou que saber o nome de algo é completamente diferente de entender como esse algo funciona. Ouvinte teimoso: mas a IA não entende as coisas hoje? Ela me responde tudo. Ah, meu amigo, você caiu na armadilha que Feynman mais odiava. Ele tinha um nome para isso: ciência de seita de carga, Cargo Cult Science. E o que ele diria sobre a IA de hoje mudaria completamente a forma como você olha para o seu celular. Prepare-se, porque agora vamos entrar na mente de um homem que via através das ilusões. Cena 10. O nome do pássaro e o pássaro. V.O. Richard Feynman tinha uma regra de ouro, ensinada por seu pai. Saber o nome de um pássaro em 20 línguas diferentes não te ensina absolutamente nada sobre o pássaro. Você sabe como as pessoas o chamam, mas não sabe como ele vive, o que ele come ou como ele voa. Para Feynman, a educação moderna, e aqui está o choque, era uma forma sofisticada de fraude. Cena: Rio de Janeiro, anos 50. Feynman está em uma sala de aula brasileira observando estudantes de física. Ele veio ao Brasil para dar aulas e ficou horrorizado. Ele viu alunos que conseguiam recitar todas as fórmulas de ótica de trás para frente. Mas quando ele perguntava: se você olhar para a água da Bahia e inclinar a cabeça, o que acontece com a luz refletida? Ninguém sabia responder. Eles conheciam o rótulo, mas não conheciam a coisa. Eles sabiam o nome, mas não o fenômeno. Cena 11. A inteligência artificial é um aluno brasileiro? Agora, respire fundo e olhe para a inteligência artificial de 2026. O que ela é, senão o maior decorador de nomes da história da humanidade? A IA, a atual, ingere trilhões de palavras. Ela encontra padrões estatísticos. Se eu digo, o céu é, ela sabe que a próxima palavra é azul, porque viu isso 1 bilhão de vezes.
Ela é o aluno que Feynman criticou. Ela recita a fórmula com perfeição, mas não sente a resistência da água. Ela não tem entendimento, ela tem correlação. Mas ela escreve poemas, ela resolve código, isso não é inteligência? Para a maioria de nós, sim. Para a NVIDIA e para Feynman, não. Isso é o que ele chamava de ciência de seita de carga. Cena 12. Os aviões que não pousam. Vê-ó, durante a Segunda Guerra, em algumas ilhas do Pacífico, os nativos viram aviões pousarem com suprimentos maravilhosos. Comida, roupas, ferramentas. Quando a guerra acabou e os aviões pararam de vir, os nativos criaram uma seita. Eles construíram pistas de pouso perfeitas, fizeram fones de ouvido de madeira, acenderam fogueiras para imitar luzes de sinalização. Eles fizeram tudo parecer certo, mas os aviões nunca pousaram. Eles seguiram todos os rituais, a forma estava lá, mas faltava o essencial, o conhecimento de por que o avião pousa. A IA de hoje é uma pista de pouso de bambu muito bem feita. Ela soa como um humano, escreve como um humano, mas se você empurra para fora do seu treinamento, para algo verdadeiramente novo que exige raciocínio puro do zero, ela alucina, ela falha. Cena 13. O pivô estratégico. Treinamento versus inferência narrador. É aqui que a NVIDIA entra com a aposta de 3 trilhões de dólares. Até agora, a era da IA foi a era do treinamento. Nós construímos supercomputadores para ler a biblioteca inteira e decorar os padrões. É a força bruta de Vera Rubin, o chip de 2026. Mas o chip Feynman, em 2028, é o rei da inferência. Ouvinte teimoso. Lá vem você com termos técnicos. O que é inferência? Analogia doméstica. Treinamento é você passar 5 anos na faculdade lendo livros. Inferência é o momento em que um paciente chega na sua frente sangrando e você precisa decidir em 2 segundos onde fazer o corte. Treinamento é passado, inferência é o agora, é o raciocínio em tempo real. Cena: Jensen Huang no palco da GTC 2025. Jensen Huang: nós não precisamos de mais dados, precisamos de mais pensamento. O custo do raciocínio será a nova métrica do sucesso. A NVIDIA nomeou o chip de 2028 como Feynman porque ele não foi desenhado para lembrar, ele foi desenhado para trabalhar o problema. Da mesma forma que Feynman, em 1944, supervisionava os computadores humanos no projeto Manhattan, pessoas com calculadoras mecânicas, e as organizava em paralelo para resolver equações que ninguém sabia resolver. Ele não tinha os dados, ele tinha que criar o método. Cena 14. O algoritmo de 1944 no chip de 2028. Você quer uma prova de que a NVIDIA está sendo literal? No laboratório de Los Alamos, Feynman inventou um algoritmo para calcular logaritmos à mão de forma rápida e paralela. Esse mesmo algoritmo, criado com papel e lápis em 1944, acabou sendo usado na Connection Machine décadas depois e ainda está na base de como as GPUs processam números hoje. A NVIDIA não está apenas homenageando um morto, ela está resgatando um processo cognitivo. Feynman era famoso por quebrar cofres em Los Alamos. Ele não usava dinamite, ele estudava como as travas funcionavam por dentro. Ele descobriu que os físicos usavam constantes matemáticas como senhas, π, e, constantes de estrutura fina. Ele pensava de forma tão diferente que a segurança militar teve que mudar os protocolos por causa dele. Cena 15. A beleza do não saber. A IA atual tem medo de dizer eu não sei. Ela tenta te agradar. Feynman, por outro lado, amava o não saber. Para ele, a dúvida era a única porta para a verdade. Se a IA vai se tornar verdadeiramente inteligente em 2028, ela precisa parar de ser um papagaio estocástico e começar a ser um investigador de primeira mão. Nós estamos saindo da era da informação para a era da inteligência de primeira mão. E o maior paradoxo é que, para levar as máquinas ao futuro, a empresa mais avançada do mundo teve que olhar para um homem que morreu antes do primeiro browser de internet ser inventado. Não importa quão bonita seja a sua teoria, não importa quão inteligente você seja, se não concorda com o experimento, está errado.
Em 2028, bilhões de transistores vão sussurrar esse mantra. Mas para entender o que acontece quando uma máquina realmente começa a pensar como Feynman, precisamos olhar para os 7 palavras que ele deixou no seu quadro negro no dia em que morreu. Palavras que são, hoje, o código-fonte da NVIDIA. Cena 16. O mito da complexidade como inteligência. Nós fomos ensinados a acreditar que a inteligência é algo complexo, que quanto mais difícil de entender algo parece, mais inteligente é a pessoa ou a máquina por trás disso. Richard Feynman passou a vida inteira provando que isso é uma mentira deslavada. Para ele, se você não consegue explicar algo para um calouro de faculdade ou para uma criança de 6 anos, é porque você mesmo não entendeu o que está dizendo. Um diagrama complexo de IA no telão da NVIDIA, cheio de camadas ocultas e bilhões de parâmetros. Lentamente, o diagrama começa a se simplificar, até sobrar apenas uma linha reta. VO. A inteligência artificial atual é uma caixa preta. Nós jogamos dados nela, ela cospe uma resposta, e nem os engenheiros que a criaram sabem exatamente como ela chegou lá. Nós aceitamos isso como um milagre tecnológico. Feynman teria odiado cada segundo disso. Ele chamaria isso de preguiça intelectual. E o chip de 2028 é a tentativa da NVIDIA de abrir essa caixa. Cena 17. O método Feynman, a alma do hardware. Como você ensina uma máquina a pensar do zero? Você não dá a ela mais conhecimento, você dá a ela um método. Mas o que é o método Feynman na prática de um chip de silício? Imagine que você quer ensinar uma IA a cozinhar. O método atual é dar a ela 10 bilhões de receitas. Ela decora todas e, se você pedir um soufflé, ela combina as palavras e te dá uma receita de soufflé. Mas se no meio do caminho o forno quebrar ou a altitude mudar, ela trava. Ela não sabe o que é o calor, ela só sabe o que é a palavra calor. O chip Feynman da NVIDIA quer fazer o oposto. Ele quer que a máquina entenda a química das proteínas e a física da transferência térmica. Se a máquina entende os princípios fundamentais, ela não precisa de 10 bilhões de receitas. Ela cria a receita na hora, para qualquer situação. Isso é o que chamamos de raciocínio de primeiros princípios. Cena 18. O detetive e o anel de borracha. Cena, Washington DC, 1986. A Comissão de Investigação do Desastre do ônibus espacial Challenger. Feynman está sentado à mesa, parecendo entediado com os relatórios burocráticos de milhares de páginas. Em 1986, o mundo viu o Challenger explodir em rede nacional. A NASA enviou montanhas de dados para a comissão. Relatórios complexos, estatísticas de probabilidade, gráficos de engenharia. Todo mundo estava perdido na complexidade. Mas Feynman fez algo que se tornou lendário. Feynman, eu peguei esse material aqui e coloquei no gelo. E descobri que, quando você o pressiona a essa temperatura, ele não volta ao normal, ele perde a elasticidade. Em 30 segundos, com um copo de água gelada e um grampo, ele resolveu o mistério que meses de computação clássica e burocracia esconderam. Ele não olhou para os dados, ele olhou para a realidade física. Ele ignorou o que as pessoas diziam que era verdade e testou a verdade com as próprias mãos. Cena 19. Por que 2028? A barreira da entrópia. A NVIDIA está chegando em um momento Challenger. A lei de Moore está morrendo. Não conseguimos mais diminuir os transistores sem que o calor derreta o chip. Estamos batendo na barreira da termodinâmica. Para ir além, não precisamos de mais eletricidade. Precisamos de eficiência cognitiva. Jensen Huang sabe que o chip de 2028, o Feynman, precisa ser capaz de simular a física do mundo real dentro do próprio silício para poder raciocinar de forma barata. Você está dizendo que o chip vai sentir o mundo? Não exatamente sentir, mas modelar. Hoje, a IA alucina porque ela não tem um pé no chão da realidade. Ela vive em um mundo de símbolos. O chip Feynman é projetado para rodar o que chamamos de gêmeos digitais quânticos. Ele vai rodar simulações físicas tão precisas que a IA poderá testar suas ideias contra as leis da gravidade e da entropia antes de te dar uma resposta. Se a resposta da IA violar a física, o chip Feynman saberá que ela está errada antes mesmo de terminar de processar. Cena 20. O diálogo impossível.
Uma conversa hipotética entre um engenheiro de IA moderno e Richard Feynman. Olha só, Richard, nossa rede neural tem 175 bilhões de parâmetros. Ela pode escrever um roteiro de cinema em 10 segundos. Maravilhoso. Agora me diga, se eu mudar a massa do protagonista para a de uma estrela de nêutrons no meio da cena, como a luz da sala vai se comportar? Ela provavelmente vai escrever algo sobre estrelas brilhantes. Então ela não entende nada. Ela está apenas jogando Scrabble com a realidade. Inteligência não é velocidade de digitação. É a integridade da conexão entre o pensamento e a lei física. Cena 21. A filosofia da NVIDIA narrador. Ao colocar o nome de Feynman no chip, a NVIDIA está admitindo: o futuro da tecnologia não é o Vale do Silício, é o laboratório de física. Nós passamos décadas tentando fazer os computadores agirem como humanos, falhos, emotivos, narrativos. Mas a grande virada de 2028 é fazer os computadores agirem como a natureza, eficiente, implacável e baseada em princípios que não podem ser quebrados. Feynman dizia que a natureza tem uma imaginação muito maior do que a do homem. Ele não queria que o computador fosse inteligente como ele. Ele queria que o computador fosse livre para descobrir como a natureza realmente funciona, sem o viés dos nossos preconceitos. Cena 22. O paradoxo do gênio. Rador. Aqui está o paradoxo. Feynman era o maior simplificador do mundo, mas ele trabalhava na fronteira do impossível. Ele desmistificava a ciência, não para torná-la comum, mas para mostrar que o comum é, na verdade, milagroso. Quando você vê um reflexo em uma poça de óleo no chão do posto de gasolina e vê aquelas cores de arco-íris, a maioria das pessoas vê sujeira. Feynman via a interferência quântica das ondas de luz. Ele via o universo inteiro em uma gota de óleo. O chip da NVIDIA não quer apenas processar seus prompts de busca. Ele quer ser a lente que nos permite ver o mundo com essa mesma clareza. Mas, para isso, ele precisa ser construído sob uma única ética de trabalho. Uma ética que Feynman resumiu em 7 palavras que ele escreveu no seu quadro negro pouco antes de partir. 7 palavras que são o destino final desta jornada. Cena 23. O testamento no quadro negro. Cena, fevereiro de 1988. Escritório de Richard Feynman na Caltech. O ambiente está silencioso. Livros de física, tambores de bongo num canto e, no centro, o famoso quadro negro. A universidade fotografou esse quadro exatamente como ele o deixou antes de partir. No canto superior esquerdo, em sua caligrafia firme, estão 7 palavras. VO. What I cannot create, I do not understand. O que eu não posso criar, eu não compreendo. Pense nessas 7 palavras por um segundo. Elas são o maior pesadelo da inteligência artificial de hoje. Elas são o teste de Turing definitivo, mas com esteroides. Se você pede a um modelo de linguagem para explicar a relatividade, ele cospe o texto. Ele parece entender, mas ele criou essa explicação do zero, baseada em princípios fundamentais, ou ele apenas montou um quebra-cabeça com peças que ele roubou da Wikipédia. VO. A NVIDIA não nomeou seu chip de 2028 como Feynman por causa dos seus diagramas ou da sua participação no projeto Manhattan. Eles o nomearam por causa dessa frase. Porque, em 2028, a tecnologia vai chegar ao ponto onde parecer inteligente não será mais suficiente. Para que a IA nos ajude a curar o câncer, a resolver a fusão nuclear ou a colonizar Marte, ela precisará compreender. E, para compreender, ela terá que ser capaz de criar a solução do zero, átomo por átomo, lógica por lógica. Cena 24. A analogia do relojoeiro. Ouvinte teimoso, eu ainda não entendi. Qual a diferença entre saber e criar para entender? Imagine 2 homens. O primeiro sabe olhar para o visor de um relógio digital e dizer que horas são. Ele sabe a hora. O segundo homem nunca viu um relógio digital, mas ele entende de molas, engrenagens, oscilações e eletromagnetismo. Se você der a ele metais brutos e eletricidade, ele constrói o relógio. A IA atual é o primeiro homem. Ela lê o visor do mundo e nos diz o que está escrito. O chip Feynman é o plano da NVIDIA para construir o segundo homem. Uma máquina que não precisa de um banco de dados de horas para saber o tempo, porque ela entende o mecanismo que faz o universo girar.
Cena 25, 2028. O despertar do silício. E um chip sendo fabricado, o nome Feynman brilha enquanto as trilhas de nanómetros são traçadas. Quando esse chip bootar pela primeira vez em um data center em 2028, ele não estará apenas processando prompts de adolescentes querendo ajuda no dever de casa. Ele estará rodando o que Jensen Huang chama de física em tempo real. Até agora, os computadores eram ferramentas que usávamos para analisar a realidade. Em 2028, o computador será uma simulação da realidade tão fiel que a distinção entre software e lei física começará a desaparecer. É por isso que Feynman disse que a natureza não é clássica. Ele sabia que o único computador capaz de entender o universo é um computador que opera como o universo. Isso explode a mente porque muda a nossa relação com as máquinas. Nós não vamos mais programar-as, nós vamos desafiar-as a reconstruírem problemas. Aqui está o problema do aquecimento global. Não me dê um resumo de artigos. Reconstrua a atmosfera do zero no seu simulador e me mostre onde a engrenagem está travando. Cena 26. O paradoxo da beleza. Richard Feynman era um homem apaixonado. Ele amava desenhar, amava tocar bongo, amava o mistério. Ele dizia que o conhecimento científico só aumentava a beleza de uma flor. Ele via as cores, mas também via as células, os processos químicos e a evolução de milhões de anos que permitiram que aquela flor existisse. A ciência só adiciona, ela nunca subtrai o mistério ou a beleza. Pelo contrário, ela nos dá um senso de admiração ainda maior, porque mostra que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que a nossa imaginação limitada. A Nvidia está apostando 3 trilhões de dólares que a próxima fase da nossa civilização será definida por essa admiração. Não por máquinas que nos substituem, mas por máquinas que herdam a curiosidade insaciável de Richard Feynman. Máquinas que não aceitam respostas prontas. Máquinas que, ao serem confrontadas com o impossível, dizem: "Isso parece uma ideia estúpida. Vamos testar." Cena 27. Conclusão filosófica. Cena. Jensen Huang fecha sua apresentação. As luzes do palco diminuem. O quadro negro de Feynman reaparece no telão. O que a maioria das pessoas entende errado sobre a inteligência é que ela é um destino. Um QI alto, um processador rápido, um banco de dados enorme. Mas para Feynman, e agora para o futuro da tecnologia, a inteligência é um processo de honestidade radical. É a coragem de admitir "eu não sei" e a disciplina de não parar até que você possa construir a resposta com suas próprias mãos. Daqui a 3 anos, o nome de um físico que nunca mandou um e-mail estará impresso no hardware mais sofisticado da história humana. Isso não é um tributo ao que ele fez, é um tributo ao que ele era. Um lembrete constante de que a maior tecnologia que já existiu não é o silício, nem a eletricidade, nem o código. É a curiosidade humana. O universo é um quebra-cabeça infinito e nós acabamos de ganhar uma nova peça. Mas lembre-se do que Feynman sempre disse: o prazer não está em chegar à resposta final, o prazer está em descobrir a coisa. Cena. Close no quadro negro. A frase "What I cannot create, I do not understand" brilha e se transforma em trilhas de circuito. Você está pronto para parar de apenas saber o nome do pássaro e começar a entender como ele voa? Se você quer ver o mundo como ele é, inscreva-se.